No calor vibrante do Rio de Janeiro, um estúdio de televisão estava prestes a se transformar no palco de um grande drama. Era o dia do concurso de beleza nacional, e a frente do estúdio fervilhava com a presença de 27 mulheres deslumbrantes, cada uma representando um estado do Brasil. Vestidas com trajes suntuosos e maquiadas até o último detalhe, elas estavam radiantes e ansiosas, preparadas para conquistar o título de Miss Brasil. No entanto, por trás dos bastidores e do glamour, um plano audacioso estava prestes a se desenrolar. Daniel, o filho mais novo e herdeiro da emissora, estava em busca de algo mais do que uma esposa linda. Ele queria alguém que o amasse sinceramente, e não por causa de sua fortuna. Para testar isso, Daniel decidiu se disfarçar de mendigo e observar as candidatas sem que elas soubessem quem ele realmente era. Com a ajuda de maquiadores e especialistas em caracterização da TV, Daniel passou por uma transformação impressionante. Sua aparência agora refletia a de um verdadeiro morador de rua, com roupas rasgadas e um visual sujo que contrastava fortemente com o brilho das participantes. A missão estava clara: descobrir quem realmente se importava com ele e não com o dinheiro de sua família. Enquanto isso, Beatriz, a assistente da produtora, corria de um lado para o outro. Com seu cabelo desgrenhado e roupas amassadas, ela se esforçava para coordenar tudo ao redor das gravações. A manhã estava agitada, e Beatriz tentava transmitir uma mensagem crucial para as candidatas: lembrem-se, meninas, sejam simpáticas com todos que encontrarem. O parque é um lugar público, e todos têm o direito de estar aqui. Apesar de seus esforços, muitas das participantes estavam mais preocupadas em avaliar e criticar umas às outras do que em ouvir as orientações de Beatriz. A atmosfera estava carregada de competição e tensão, e Beatriz se via constantemente lutando para manter a ordem. Quando as gravações começaram no parque, a situação se complicou ainda mais. Entre as candidatas, Fernanda, uma das mais críticas, notou a presença de um mendigo na área. Seu olhar se fixou no homem disfarçado e, com um tom desdenhoso, apontou para ele. Olha lá, um mendigo. Isso é inaceitável. Ele está estragando a nossa gravação, disse Fernanda com desdém, dirigindo-se a Beatriz. Beatriz, já exausta com a situação, tentou manter a calma. O parque é um espaço público. Ele tem o direito de estar aqui como qualquer outra pessoa. Fernanda não se deu por satisfeita e ameaçou falar com Carlos, o diretor do programa. Carlos, um homem obcecado pela própria aparência, havia passado por várias cirurgias para manter sua juventude. Quando chegou ao local, seu rosto esticado e sem expressão contrastava com o caos ao seu redor. Ele ouviu a reclamação de Fernanda e, sem notar o mendigo disfarçado no meio do tumulto, focou em resolver o problema apresentado pela candidata. Beatriz tentou explicar a situação, mas Carlos estava mais preocupado com a imagem do programa. Enquanto a discussão fervia, Daniel observava com atenção, escondido sob seu disfarce. Ele estava determinado a descobrir a verdadeira natureza das candidatas e ver quem realmente se interessava por ele, e não apenas por sua riqueza. A cada momento, ele analisava os comportamentos, buscando sinais genuínos de interesse e caráter. Carlos, com um olhar cerrado e uma expressão que não deixava dúvidas sobre sua irritação, observava a assistente. Seu tom de voz era carregado de impaciência quando ele perguntou por que ela estava tão devagar. Ou você não tem ideia de quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, ou resmungou ele, claramente frustrado. Beatriz, com o vestido de Júlia entre os dedos e um toque de timidez, respondeu que valorizava muito a chance que tinha, mas não podia simplesmente remover alguém de um espaço público. Ela também mencionou que havia jornalistas por toda parte, e expulsar um mendigo poderia virar um escândalo nas redes sociais em um piscar de olhos. Carlos, percebendo que a assistente estava correta, resolveu que o melhor seria ignorar o mendigo. Enquanto isso, Daniel, disfarçado de morador de rua, vagava pela área de gravação com um olhar atento. Seu traje esfarrapado e sua barba por fazer não chamavam a atenção, mas ele observava tudo com precisão.
Daniel notou que muitas das candidatas passavam por ele sem sequer olhar, então decidiu se aproximar de uma delas. Com um tom de voz que misturava esperança e desânimo, ele perguntou se ela poderia lhe dar algum dinheiro para comida ou bebida. Ele estava ali para avaliar cada uma delas, e Gabriela, com sua aura de gentileza, chamou sua atenção como uma possível candidata ideal para o futuro. Gabriela, com um sorriso gentil e um olhar compreensivo, ouviu o pedido de Daniel. Embora não soubesse se o dinheiro seria para comida ou bebida, ela compartilhou um conselho que seu namorado sempre dizia: é importante ajudar o próximo, não importa como o dinheiro será usado. Daniel, surpreso e um pouco desanimado ao descobrir que a candidata mais simpática já estava comprometida, agradeceu e continuou sua busca. Ele pediu moedas a outras candidatas, mas a maioria o ignorou ou tratou com frieza. Apenas 2 mulheres lhe deram algo para comer. Quando a gravação estava quase acabando, Daniel avistou Beatriz à sombra de uma árvore, com um olhar cansado e triste. Sem grandes esperanças, ele decidiu se aproximar dela. Ao ver a sombra de Daniel se aproximando, Beatriz levou um susto e, ao perceber que se tratava de um mendigo, exclamou: "Desculpe, eu não esperava isso. Estou tão cansada." Daniel, um pouco envergonhado, pediu desculpas por tê-la assustado e explicou que estava vestido de mendigo. Com uma expressão de compaixão, Beatriz ofereceu um sanduíche que trouxe de lanche. O gesto de generosidade tocou Daniel profundamente. Mesmo sentindo um leve desconforto por não revelar sua verdadeira identidade, Daniel decidiu não contar a Beatriz que ele era, na verdade, filho do dono da emissora. Ele não queria que isso prejudicasse sua busca por uma futura esposa. Após comer o sanduíche, Beatriz, movida pela compaixão, ofereceu a Daniel um banho em sua casa. Ela morava com o irmão César e tinha roupas limpas que poderiam ser doadas. Daniel aceitou o convite, mesmo achando que Beatriz não era a pessoa mais interessante das candidatas. No ônibus a caminho da casa de Beatriz, Daniel começou a se sentir mais confortável com a conversa dela, apesar dos olhares curiosos e às vezes desconfiados dos passageiros. Quando chegaram à casa de Beatriz, Daniel notou que era um lugar simples, mas cheio de calor humano. A casa, embora modesta, era acolhedora, refletindo o carinho entre Beatriz e seu irmão César. César, com um espírito generoso, ajudou Daniel a se limpar e a vestir roupas novas que ele havia separado para a doação. Durante o jantar, César olhou para Daniel com uma sensação de familiaridade, como se já o tivesse visto antes, mas não conseguia lembrar de onde. Antes de ir para a cama, César pediu a Beatriz que garantisse que Daniel ficasse na sala e trancasse a porta do quarto, caso ele tentasse algo. Beatriz, embora não estivesse realmente com medo, achou a situação um pouco estranha. Ao se deitar, Beatriz refletiu sobre o comportamento de Daniel, que parecia diferente dos mendigos comuns. Ela não poderia imaginar que aquele homem com roupas simples era, na verdade, o filho do dono da emissora onde trabalhava. Na manhã seguinte, Daniel pediu para ir com Beatriz à emissora. Ela se preocupou com a possibilidade de mais problemas com as candidatas, mas Daniel apenas queria voltar ao local onde pediu ajuda. César ofereceu a Daniel uma entrevista de trabalho na fábrica onde trabalhava. Daniel aceitou a oferta, mas pediu para voltar à região onde Beatriz o encontrou antes. Beatriz concordou em levá-lo, desde que ele prometesse não pedir mais dinheiro às candidatas. Daniel pensou que, embora não pedisse dinheiro, ainda havia a possibilidade de encontrar alguém para se casar. Ele percebeu que qualquer candidata com a personalidade de Beatriz seria ideal. Apesar de Beatriz não ser a mais bonita, ele reconheceu que ela era especial. Quando Beatriz perguntou, curiosa, sobre o que ele estava pensando, Daniel respondeu que estava apenas sonhando acordado. No ônibus para a emissora, ninguém olhou de forma estranha para Daniel, que agora estava limpo e apresentável, graças à bondade de Beatriz e César. O trajeto, que começou com uma sensação de desconforto e mistério, agora era marcado por uma nova sensação de amizade e esperança. Beatriz estava imersa em uma montanha de tarefas no estúdio, sua mente fervilhando com preocupações.
Era um dia agitado, e o projeto sobre os animais da cidade, que ela havia idealizado com tanto carinho, parecia agora uma quimera distante. Seus pensamentos foram brevemente desviados quando viu Daniel, seu amigo, se aproximando para uma rápida despedida. Ele havia acabado de receber uma oferta de trabalho na fábrica, cortesia de seu irmão, e prometeu que voltaria a procurar Beatriz assim que pudesse. O calor da despedida e o lembrete da nova oportunidade na vida de Daniel trouxeram um breve sorriso ao rosto de Beatriz, mas o estúdio estava longe de ser um lugar de paz. Assim que Daniel saiu, Beatriz sentiu a calma fugir de seu ser. As câmeras e os holofotes não eram sua única preocupação, ela tinha que lidar com um grupo de candidatas cujas gravações haviam saído completamente erradas. A frustração aumentava a cada momento, especialmente porque as candidatas, distraídas e desatentas, não seguiam suas instruções. Mas o cenário ainda piorou quando Daniel voltou a aparecer. A presença dele não era bem-vinda, e Beatriz temia que ele pudesse atrapalhar ainda mais o processo. Laura, uma das candidatas, não teve papas na língua. Ao avistar Daniel, ela não hesitou em chamá-lo de mendigo com um tom de desprezo. Daniel, visivelmente incomodado, tentou se defender dizendo que o parque era um espaço público e que tinha o direito de assistir às filmagens. Laura, surpresa ao descobrir a verdadeira identidade de Daniel, ficou sem palavras, seu desprezo se transformando em constrangimento. Enquanto isso, César, o irmão de Beatriz, estava navegando pelas redes sociais da emissora. Ele se deparou com uma foto de Daniel e, de repente, a ficha caiu. Era o mesmo mendigo que havia visitado a casa de Beatriz. Intrigado e preocupado, César tirou um print da foto e a enviou para Beatriz. No entanto, Beatriz estava tão ocupada resolvendo as brigas entre as candidatas que não percebeu a mensagem. Às 10 da noite, o grande concurso de beleza começou. Beatriz lutava para manter a ordem enquanto lidava com as candidatas descontentes. Gabriela e Laí, que sempre foram simpáticas com Beatriz, eram suas favoritas. No entanto, Fernanda, uma candidata conhecida por seu comportamento arrogante, também estava na final. A surpresa foi total quando Daniel, vestido com um elegante terno, subiu ao palco. Ninguém conseguia conectar o sofisticado herdeiro da emissora com o mendigo que havia causado tanta confusão. Quando Daniel revelou sua verdadeira identidade, Beatriz ficou paralisada de choque. Ele explicou que havia se disfarçado de mendigo para entender melhor as candidatas e que estava decepcionado com a superficialidade de algumas delas. No entanto, a surpresa não acabou aí. Ele anunciou os prêmios impressionantes, enquanto a plateia aplaudia, Beatriz observou perplexa. Gabriela foi anunciada como a vencedora, e Fernanda ficou em segundo lugar. Mas a grande surpresa estava por vir. Daniel se aproximou de Fernanda e, diante de todos, a convidou para sair. Rumores começaram a circular nos bastidores, sugerindo que Daniel estava à procura de uma esposa, e, como Gabriela já estava comprometida, ele resolveu tentar algo com Fernanda. Esperava que a experiência de Daniel como mendigo tivesse revelado a verdadeira essência das pessoas, mas sua escolha de Fernanda, a candidata que mais havia tratado mal os outros, parecia desmentir isso. O concurso havia terminado, e Beatriz esperava, ao menos, ser alocada para um novo projeto. Perder o emprego não era uma opção para ela. Enquanto Beatriz se dirigia para sair da emissora, seus olhos encontraram Daniel e Fernanda conversando de forma íntima. Daniel, ao ver Beatriz se afastando, correu atrás dela, tentando se desculpar por ter mentido. Beatriz, com um olhar frio e sério, disse: "Eu não me importo o quanto você interpretou mal seu papel de mendigo. O que eu não consigo entender é a diferença entre o que você fala e o que você faz." Daniel tentou explicar que, apesar de sua busca por algo mais profundo, ele acabou se deixando levar pela beleza. Beatriz, com um ar de desilusão, apenas respondeu: "O entendi." E com isso, virou-se e seguiu seu caminho, deixando para trás um dia cheio de desilusões e confusões.
Beatriz deu-lhe as costas com um olhar decidido e disse: "Parece que você não aprendeu nada com sua experiência como mendigo." E com essas palavras, saiu rapidamente, deixando Daniel parado, perplexo. Ele ficou lá, com o peso daquelas palavras ecoando na mente, enquanto observava Beatriz se afastar. Nos dias e semanas que se seguiram, Daniel começou a namorar Fernanda. Ela era bonita e tinha todos os atributos que qualquer um poderia desejar. Mas, para Daniel, mesmo a beleza deslumbrante de Fernanda não parecia preencher o vazio que ele sentia. Fernanda passava o tempo inteiro reclamando de ter ficado em segundo lugar no concurso de beleza e criticando Gabriela, a vencedora. Para ela, nada parecia bom o suficiente. Cada vez que ela começava a falar mal de Gabriela, Daniel se via perdido em lembranças das conversas que teve com Beatriz sob aquela árvore, saboreando sanduíches e rindo das pequenas coisas da vida. Ele lembrava das visitas à casa de Beatriz, onde a simplicidade e a honestidade dela o tinham tocado de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Sentindo um forte desejo de fazer algo de bom, Daniel tentou ajudar Beatriz de várias maneiras. Ele até tentou movê-la para uma posição melhor na emissora, acreditando que ela merecia um lugar de destaque. Contudo, a dor que ele sentia com sua própria vida e escolhas era constante, e o peso da insatisfação com seu relacionamento com Fernanda aumentava. Um dia, ao ouvir que Beatriz estava se destacando em seu trabalho e recebendo elogios, Daniel decidiu que era hora de ter uma conversa com ela. Encorajado, foi até o setor onde Beatriz trabalhava. Enquanto observava Beatriz de longe, notou que, embora ela não tivesse a beleza tradicional dos concursos de beleza, havia algo profundamente especial nela. Havia uma aura de autenticidade e charme que o atraía de uma maneira que ele não conseguia descrever. Foi nesse momento que Daniel percebeu que sempre quis estar com Beatriz, a assistente desleixada e verdadeira que, na realidade, era a pessoa certa para ele. No entanto, naquele dia, Daniel não teve coragem de falar com Beatriz. Ele se sentiu esmagado pela confusão de seus sentimentos, e, em vez disso, decidiu confrontar Fernanda. Com uma decisão resoluta, Daniel a encontrou e terminou o relacionamento. Fernanda, achando que ele estava prestes a pedir sua mão em casamento, ficou em choque. Daniel explicou que, apesar da aparência perfeita, eles eram muito diferentes, o que deixou Fernanda desorientada e sem entender o motivo da repentina mudança. Com o coração acelerado e sem tempo a perder, Daniel foi correndo atrás de Beatriz. Com 2 sanduíches na mão, ele se aproximou dela e perguntou se ela aceitaria um lanche embaixo da árvore, o mesmo lugar onde haviam conversado antes. Beatriz, um pouco surpresa, mas curiosa, concordou. Durante o lanche, entre risadas e conversas leves, Daniel pediu para que eles saíssem juntos e se conhecessem melhor. Beatriz hesitou por um momento que pareceu interminável. Finalmente, ela concordou, mas com uma condição: Daniel precisaria conquistar o perdão de César, seu irmão. Daniel ficou preocupado e perguntou se César havia ficado bravo com ele. Beatriz então riu e revelou que, na verdade, César achou hilário ver um herdeiro rico se fazendo de mendigo. Ele estava apenas se divertindo com a situação. Daniel, com a mente agora mais clara, percebeu a ironia de sua própria situação. Ele havia julgado os outros apenas pela aparência, exatamente como as candidatas que haviam menosprezado o mendigo. Ele compreendeu que, no fundo, estava agindo da mesma forma que aqueles que havia criticado. E assim, termina nossa história cheia de reviravoltas e emoções. Se você gostou e quer mais narrativas como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.